Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Fernando Ataliba, sou estudante de psicologia, aspirante a filósofo, aspirante a escritor, crio conteúdo online e também sou terapeuta aqui na internet há pelo menos 4 anos e meio. E neste vídeo, como vocês podem ver pelo título, nós vamos discutir um tema que pode ser um pouco polêmico, que é: passado sexual importa de verdade, sim ou não? Como terapeuta, eu atendo majoritariamente homens e nesses últimos 4 anos e meio, 5 anos basicamente, eu tenho atendido muitos caras que vêm de comunidades, de nichos da internet, muito ao lado da Red Pill, que eu já criei conteúdo lá também. Enfim, isso fica para outra hora para a gente discutir um pouco mais. Que surgem com essas questões. Cara, eu vejo pessoas discutindo que o passado importa, que o passado é importante você se preocupar, mas aí existe também todo um outro lado, uma bolha conservadora, uma bolha católica, uma bolha tradicionalista, dizendo que não importa, o que importa é o agora. E aí? Onde é que a gente se situa no meio disto? E aí sempre irão surgir nesse processo 1 milhão de frases prontas, frases de efeito. Se passado não importasse, currículo não era importante. Se passado não importasse, museu não existiria. Se passado não importasse, não existiria antecedentes criminais, etc, etc. E todos esses pontos, em certa medida, eles estão corretos, mas é preciso avaliar tudo isso dentro de um contexto, dentro de uma narrativa. E como na internet estão o tempo inteiro tentando nos vender narrativas, eu não estarei sendo diferente. Enfim, eu não quero me colocar aqui como o cara que tem a razão, eu vou também vender o meu peixe, mas o que eu farei é em cima do que eu gosto de chamar que é, sabe, é bom senso, na verdade, é isso mesmo, esse é o nome, sabe, é uma espécie de terapia do bom senso, como diria o J. Borgognoni, e adicionar também esse elemento do senso de proporção. Beleza, se passado é importante e agora nós vamos avaliar um estudo sobre isso, até que ponto ele é importante? Até onde os estudos no campo da psicologia eles podem nos ajudar a encontrar uma resposta que seja mais adequada, uma resposta que nos sirva melhor. E essa vai ser a nossa discussão aqui agora, tá? Então, o contexto é basicamente esse. Nós temos conteúdos na internet, nós temos nichos, pessoas vendendo e-books, livros, cursos, falando sobre lista de red flags, e uma delas, essa mulher teve um passado muito extenso. Será que isso vale só para a mulher? E aí entram outros acréscimos, né? Vão ter apóstrofes aqui, muitas ressalvas de que, mas para o homem isso não é tão relevante, a mulher não está preocupada com o passado do homem. Quando, na verdade, esse estudo que foi realizado aqui, né, e foi publicado na Nature, cara, isso traz um enorme peso aqui pra gente, vai dizer que sim, isso importa, a mulher se importa, né, com o passado do homem, o homem também vai se importar com o passado da mulher, mas vai além apenas de uma frescura, de um preconceito, sabe, uma preocupação boba e superficial, como alguns lados podem tentar pintar. Então, de um lado, as pessoas podem criticar a Red Pill e falar, isso é um preconceito idiota, isso é machismo. Não, não é. Do outro lado, certas bolhas, né, conservadoras, exageradas, vão falar, esses homens também são frustrados, estão apontando essas coisas, isso daí não tem base nenhuma. E o homem não deveria se preocupar com isso, ele deveria se preocupar com quem a mulher é agora. Só que, na verdade, a coisa não é tão simples assim, e eu quero discutir isso daqui com vocês. Deixando claro, mais uma vez, que eu vou deixar aqui na minha descrição do vídeo o link do meu formulário, para caso você esteja passando por situações parecidas com essa e não esteja conseguindo encontrar o pensamento claro e mais adequado, e esteja sofrendo e precise de ajuda, você pode agendar um horário para nós estarmos conversando, o link está aqui na descrição, e o estudo também vou estar deixando o nome também aqui na descrição, embora vocês possam simplesmente pegar e pesquisar, tá? Então, vamos passando aqui por cima de alguns aspectos aqui, de alguns pontinhos que eu quero discutir com vocês e torcer para que a gente consiga fazer isso aqui em um tempo adequado, tá bom? Então vamos lá.
Resumidamente, esse estudo, né, Sexual Partner Number and Distribution Over Time Affect Long-Term Partner Evaluation. Então, é uma perspectiva de distribuição, são dois elementos muito importantes, a quantidade de parceiros sexuais ao longo do tempo e a distribuição dessas relações. Lembrando que isso aqui não é só relações casuais, envolve os relacionamentos também. E como essa quantidade e essa distribuição, esses dois elementos, eles podem afetar, né, a nossa confirmação, a nossa validação, né, a nossa vontade, inclinação de aceitar, de tomar aquela pessoa como nossa companheira, nossa parceira para um relacionamento de longo prazo, né, para um compromisso verdadeiro. E eles encontraram evidências desses estudos, são vários estudos, né, em 11 países across 5 continents. Então, ao longo de 5 regiões, aqui de 5 continentes. Aí aqui no abstrato, né, no resumo, então vai dizer justamente isso, né? Prospective partner sexual history provide important information that can be used to minimize mating related risks. Então, a intenção por detrás disso tudo é entender o histórico da outra pessoa. Nós não vamos... e aqui já entra um problema que é muito neurotizante, eu quero que vocês gravem bem esse termo, de que ficar se preocupando excessivamente com o histórico da outra pessoa, not count, algumas pessoas usam, comentam lá fora, isso é altamente neurotizante. É muito difícil e é, em certo aspecto, até grosseiro você tentar entender qual é o número da outra pessoa. Isso é grosseiro. Você não chega para outra pessoa e pergunta qual que é o seu número. Então, a maneira como esse estudo ele se baseia, aqui é só uma crítica, mas ao mesmo tempo é um comentário, é uma observação, tá? Não estou desmerecendo, evidentemente. Isso é meio complicado de gerenciar na vida real. As pessoas não deveriam e tendem a não engajar em interações e sair perguntando, opa, e aí, qual que é o seu número? Né? Ah, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, ah, que legal, você fez faculdade? Fiz faculdade disso, onde é que você mora? Mora ali, então, e qual que é o seu número? As pessoas não tendem a fazer essas perguntas e eu aconselho largamente a você não ser esse tipo de pessoa preocupada que vai lá e se intromete aonde você não deve se intrometer. Você não deve meter seu nariz nessas questões. E, obviamente, se uma mulher, um homem, não interessa quem está me assistindo agora, se a outra pessoa vier meter o nariz nessas suas questões, eu lhe diria que isso é altamente, deselegante, é grosseiro, é rude, e você não deve necessariamente responder, não é uma obrigação sua responder. Você pode, manda a pessoa pra puta que pariu, não é sua obrigação dar esse tipo de resposta, isso é uma intimidade, é que nem você perguntar quanto dinheiro você tem na sua conta. Esse tipo de coisa é indelicado. Compreendem? Ninguém chega perguntando. Mas ao mesmo tempo, só de saber isso daqui, a gente já meio que já começa a olhar o estudo. Não o estudo é ótimo mesmo. Achei do caralho. A gente já olha com esse olhar, porque isso é neurotizante. É neurotizante. Não sei se vocês estão entendendo exatamente. Se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, comenta aqui embaixo também. Mas ao mesmo tempo, o que eu sempre recomendo para os meus clientes, pacientes, você não pode perguntar, mas ao mesmo tempo pode, você pode fazer o que você quiser, desde que a outra pessoa, ela concorde, e falarem sobre isso de maneira muito aberta. Eu nunca conversei de maneira aberta assim com a minha noiva, ao mesmo tempo que ela já conversou de maneira muito aberta comigo, porque necessariamente o contexto que nós nos relacionamos é porque eu fui o primeiro namorado, a primeira pessoa com quem ela saiu, a primeira pessoa com quem ela teve, ela beijou, então evidentemente isso ficou muito óbvio. Agora, em vários outros casos, você não vai chegar para a pessoa e perguntar: o que você pode fazer? Ah, e o seu relacionamento anterior? Você já foi casada? Já foi casado? Você já namorou várias vezes? Quantos namorados você já teve, talvez? Não sei, As pessoas podem ir comendo pela beirada para, evidentemente, você mapear um pouco o terreno com a intenção, como é proposto aqui nesse estudo, né? Eu quero entender essa informação, que ela é importante porque ela pode ser usada para minimizar os riscos, relacionados a esse mating related risks, esses relacionamentos, esses riscos aí no mundo das relações. E o estudo, enfim, ele é feito aí com uma amostra de 5.300 pessoas. Bicho, isso não é pouca coisa, isso é um estudo relativamente robusto.
E ele é realizado não apenas com casais heterossexuais, mas com casais da sopa de letrinhas também, com todo respeito. Mas o que mostra pra gente que é curioso, porque isso não é uma preocupação única e exclusiva do homem para com a mulher, como a internet às vezes dá a entender. Isso é uma preocupação geral. É uma preocupação geral. Homens homossexuais preocupam-se com isso, mulheres que são lésbicas, que são gays, também preocupam-se com isso. Todo mundo se preocupa a respeito de: será que a pessoa com quem eu estou me relacionando, ela teve muitos relacionamentos, né? E se ela teve, né, essa questão do elemento da distribution, se foram muito distribuídos ao longo do tempo, se a porção foi muito frequente. Vocês vão entender isso melhor daqui a pouquinho, tá? Então, é uma intenção deles demonstrar, né, o impacto desse passado no desejo daquela pessoa de se envolver em um relacionamento, levando em consideração também a distribuição desses relacionamentos. E aí ele vai ser apresentado aqui alguns conceitos, entre eles o conceito de social sexuality. A gente pode traduzir isso como sociosexualidade, que é a abertura ao sexo casual. Isso acontece, isso é evidentemente um elemento comum do nosso tempo e, enfim, mais uma vez aqui, né, tudo isso aqui está sendo utilizado para discutir mecanismos de gerenciamento aqui de riscos. Então, para que serve esse estudo, Fernando? Resumidamente, esse estudo ele é um estudo para gerenciamento de riscos. Nós queremos entender o gerenciamento de riscos das pessoas e essa preocupação humana relacionada ao mundo da sexualidade. E por que isso existe? Enfim, vamos lá. Só um detalhe muito interessante aqui, né? O estudo é feito em vários países, um deles é o Brasil, e vamos discutir aqui alguns termos ao longo do mundo que são usados para descrever pessoas que tiveram muitos contatos sexuais. Aí aqui, logo de começo, você vê o termo aqui, né? Rodada. Cara, quando eu vi isso aqui, eu ri demais. Eu achei isso aqui muito engraçado. Mas, dando continuidade, tá? Então, qual que é a intenção por detrás desse estudo aqui? Bom, eu já havia descrito para vocês, mas resumidamente, né, o estudo ele se debruça a respeito dessa dor, dessa preocupação humana, que não é uma preocupação recente. Ele vai citar aqui, inclusive, que existe já uma preocupação desde a época do Pleistoceno, né, que isso aqui a gente está falando de milhões de anos atrás, até cerca de 11 mil, 12 mil anos atrás, e que esses humanos mais primitivos, a gente está falando, acho que, de Homo erectus, Homo neandertal, Homo sapiens, eu não sei, acho que existe essas diferenças, né? Esses homens primitivos, eles já tinham certas preocupações e, enfim, isso foi evidentemente foi evoluindo até o nosso tempo moderno, tá? E que a principal consideração aqui, a principal preocupação a respeito dos riscos está geralmente relacionado a doenças, né, ou infecções sexualmente transmissíveis, o investimento de tempo, de esforço, de recursos em alguém que não vai lhe dar retorno algum. Além disso, existe também essa preocupação com a competição intrasexual, competição com outros homens, competição com outras mulheres, enfim, dependendo de quem você é, e conflito sexual. Aí ele faz aqui, a princípio, a primeira distinção. Não ocorrem muitas distinções de gênero nesse estudo, ou seja você homem, seja você mulher. O que o estudo, né, o que as evidências mostram dentro do estudo é de que mulheres vão se preocupar, homens vão se preocupar, vão haver pequenas diferenças, às vezes relacionadas a regiões, a culturas, Polônia, China, Noruega, Estados Unidos, especialmente, por exemplo, Noruega e Estados Unidos, que são países sexualmente mais liberais, e algumas diferenças de gênero relacionadas a pessoas que já vivem essa experiência da sociossexualidade, ou seja, do relacionamento sexual casual. Mas aqui é feito inicialmente a primeira distinção de gênero, de que para homens essa preocupação referente à sexualidade, ao passado sexual da mulher, tende a girar em torno dessa preocupação de você assumir uma prole que ela não é sua. E isso é, evidentemente, muito justo. Então, por que o homem, às vezes, ele se preocupa, a mulher pode ficar com esse pensamento? Bom, as pessoas geralmente dizem que porque ele não quer assumir uma mulher rodada. Mas qual que é a preocupação de assumir uma mulher rodada com os termos que estão sendo descritos aqui?
Óbvio que são termos descritos de uma maneira, de uma linguagem meio pejorativa, mas com perdão da palavra, eu vou utilizar aqui porque fica muito mais claro. Por quê? Porque o cara tem medo de investir em uma mulher que pode lhe trazer certos riscos, como essas doenças, como por causa dessa competição intersexual, o passado, o ex-parceiros, como vai ser descrito aqui no estudo, eles podem estar voltando, esse passado ele pode estar em aberto, e isso pode levá-lo a acabar assumindo uma cria que não é dele, que é uma preocupação que também já vem de uma outra época, por exemplo, do homem primitivo. Ah, Fernando, mas isso é muito machismo? Qual que é a preocupação? Qual que é o problema de assumir um filho que não é seu? É óbvio, assumir um filho que não é seu, quando você não sabe que o filho não é seu. Isso é muito diferente da paternidade socioafetiva, que, olha só, existem problemas a respeito disso, é claro, mas existem homens que não veem problema em se tornarem padrastos. Bom, eu estou me juntando com essa mulher, o pai da criança já morreu, o pai da criança abandonou, mudou-se para outro país, o relacionamento deles é muito bom, etc, etc, e eu estou disposto a assumir, assim como tem mulheres que são dispostas também a assumirem esse eixo, esse papel, na verdade, de mãe, de madrasta da criança, e elas não veem problema nenhum com isso, entendem? Então, o problema é não saber. E para a mulher, o problema também relacionado a isso é ser deixada com o bebê em mãos. Então, existe essa assimetria, no caso da mulher, referente ao investimento parental obrigatório. Então, para o homem, não é naturalmente obrigatório assumir a criança. Ele vai lá, faz o filho, quem vai ficar com o bebê na barriga é a mulher. O homem pode sair peregrinando e mudar-se e a mulher nunca mais vê-lo. A mulher não tem como simplesmente ficar grávida e deixar a criança crescendo fora da barriga. Então esse investimento parental ele é diferente e ele gera essas preocupações do homem assumir uma criança que não é sua e a mulher em ser deixada. Ah, Fernando, então a preocupação para a mulher é justamente essa? É justamente essa. Ela assume um cara que tem esse passado muito vívido e ele pode, como vai ser descrito aqui inclusive, né, um grande desejo, olha só aqui embaixo, um grande desejo sexual por variedade que pode motivar infidelidade, além de uma dificuldade de aderência a normas monogâmicas. Então, existe essa preocupação porque a pessoa que já vivenciou essa alta experiência de vários parceiros pode ter isso daqui, essas dificuldades, pode trazer esses riscos e levar, inclusive, à situação da infidelidade. Além também dessa competição com parceiros passados, né, pelo seu interesse em se manter na vida dessa outra pessoa e também o desejo de infligir dano à vida dos outros. Por exemplo, um ex-ciumento que vai lá bater na sua porta para descer o cacete em você, porque você está ficando com a ex dele. Geralmente isso ocorre mais do lado do homem que é mais agressivo, às vezes ciumento, e esse ciúme ele se manifesta de uma maneira mais complicada. E aí tem um ponto que é muito interessante, inclusive aqui no estudo, que ele vai falar que existem indicativos individuais e intrínsecos de predisposições na pessoa para certos comportamentos que são evidentemente genéticos, né? A evidência aqui, né, revela também, né, de diferenças individuais para ter uma quantidade de parceiros ao longo da vida, a inclinação à sociossexualidade e até mesmo a infidelidade. Ou seja, isso pode estar escrito também, né, de uma maneira parcialmente hereditária. E aí é que está complicado. Até onde isso se estende, isso eu já não sei te dizer. Tem outros estudos aqui que se conectam que vale a pena a gente fazer essa verificação mais a fundo depois. Não vai ser o meu interesse aqui agora, tá? Enfim, trocando em miúdos aqui, o estudo continua batendo nessa tecla sobre, né, essa escolha meio porca, meio ruim, meio pobre de um parceiro e que essa pesquisa, né, esse rastreio dos parceiros sexuais passados, né, incluindo o histórico sexual, digamos assim, sei lá, será que essa pessoa ela teve experiências sexuais adoidadas? De que tipo que foram essas experiências? Foi sexo casual? Participou do Tinder? Sei lá, fez orgia? Sei lá.
ou só relacionamentos sexuais dentro de compromissos sérios, entende? Então, fazer essa diferenciação do tipo de envolvimento, onde foi esse envolvimento, quantos envolvimentos aconteceram e também a distribuição ao longo do tempo, que é algo muito interessante que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, nesse gráfico, ele vai mostrar 4 exemplos de distribuição sexual. Aqui eu citei, né? Coloquei para vocês aqui com A, B, C e D. E levando em consideração um padrão aqui de 12 parceiros sexuais passados. Não sei se para você 12 é muito, é pouco. Eu gostaria que você comentasse aí embaixo. Mas aí ele vai tratar justamente dessa hipótese que eles trazem aqui, que eles avaliaram com essas 5.000 pessoas de amostra e que ficou determinado que quanto maior a distribuição próximo do prazo atual, mais as pessoas se sentiam dispostas a se envolver nesse relacionamento. Então nós estamos falando aqui desses 2 casos aqui. Agora, esses 2 casos aqui para trás, ou seja, quanto maior a frequência sexual recente, mais eu vou interpretar essa frequência, esse ato, essa escolha, como uma inclinação daquela pessoa em escolher viver uma dinâmica sexual de casualidade, que é o que eles vão chamar de sociossexualidade. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha esse padrão de muitas relações sexuais, aqui estão no começo, aqui está no fim, mas vamos usar esses 2 exemplos primeiro. Nesse exato momento, significa que nesse exato momento da vida, ela quer viver uma experiência de volume sexual, de quantidade. Ou seja, nós temos 2 modelos de estratégias de relacionamento, estratégias de curto prazo e estratégias de longo prazo. Os seres humanos têm essa diferença, tá bom? E que essas estratégias de curto prazo envolvem justamente isso. Olha, eu não quero ter um relacionamento de longo prazo, eu quero ter um relacionamento curto, eu quero sexo casual. Então eu vou maximizar esses meus aspectos para que eu atraia pessoas nesse momento, nesse movimento, nessa inclinação. E é óbvio, o estudo ele vai apresentar também que a sociossexualidade ela pode ser um movimento de abertura e uma estratégia para o long-term relationship, para essa estratégia de relacionamento de longo prazo. Só que aqui eles não discutem, então eu entro com esse apóstrofe, essa ressalva, de que é uma estratégia muito merda. Se você quer um relacionamento de longo prazo que funcione, que seja bom, você não pode escolher esse modelo de estratégia de relacionamento, porque você não vai encontrar pessoas que sejam compatíveis. E aí o estudo também vai apresentar bem mais aqui para baixo dados de que pessoas que tendem a ter uma alta disposição de sociossexualidade, elas não vão se importar tanto assim se a outra pessoa teve muitos parceiros, geralmente nessa média de 4 a 12, eles fazem um estudo de 12 a 36 também, e nem vai se preocupar tanto com distribuição. Então, é muito fácil, por exemplo, para a pessoa A, ela se relacionar com a pessoa B, dá super certo. E dá super certo para a pessoa C se relacionar com a pessoa D. Todas aqui tem um total aqui de 12 relacionamentos. Se você contar cada tracinho desse, cada tracinho significa um relacionamento. Então nós temos aqui o sexual debut, que significa nada mais nada menos, vamos traduzir de uma maneira bonita, como alvorada sexual. Ou seja, aqui a gente está falando provavelmente da abertura sexual na vida de cada uma dessas pessoas. Sei lá, 18, 19, 20, 21, geralmente nessa faixa, né? Então a pessoa teve o primeiro contato sexual, depois teve o segundo, depois de bastante tempo,
depois teve um terceiro com um tempo menor e foi diminuindo. Então, esses relacionamentos, eles foram durando cada vez menos, mas são ainda relacionamentos. Aqui não, teve uma abertura, a alvorada, depois um outro relacionamento, pode ter sido um sexo aqui, aí dentro de um relacionamento, depois teve outro, e aí depois aqui se tornou casualidade, se tornou a sociossexualidade. Aqui não, teve esse começo muito acelerado, e aí de repente a pessoa muda, fala não quero, ou encontra um parceiro bom e inicia um relacionamento de longo prazo, não é? Eu acho meio difícil esse padrão C. O padrão D me parece mais plausível, esse padrão C que não sei. É claro que isso acontece, eu conheço pessoas que são assim, inclusive eu conheço pessoas que são assim, bizarro, mas tem acontecido bastante hoje em dia. Então, às vezes a pessoa ela já tem essa predisposição, como o próprio estudo apresentou. Então, tem a abertura, a alvorada, e depois que já teve a alvorada, a coisa começa a acontecer. É claro que o estudo ele não faz julgamentos de valor, mas aqui a gente pode fazer essa observação de que quanto mais a pessoa tem esses relacionamentos, né, essa frequência muito alta, maior será a dificuldade dela de engajar em um relacionamento que seja duradouro. Isso existem outros estudos para sustentar também essa afirmação, tá? Enfim, senhores, e aí, fazendo justamente essa observação, né, da pessoa A e pessoa B, o estudo também vai fazer, inclusive aqui, essa apresentação dessa hipótese de duas pessoas. Uma pessoa, né, as duas teve 12 parceiros. Só que uma teve muitos parceiros, né, teve um volume maior. Deixa eu mudar até a cor rapidamente aqui. E eu apagar aqui alguns desses rabiscos que eu fiz aqui, na verdade. Então, uma pessoa, né, nessa nossa lista aqui, ela teve muitos parceiros recentemente. Vamos colocar essa daqui, ó. Muitos parceiros recentemente. E a evidência que foi encontrada ao longo de 5 continentes e desses 11 países é que as pessoas elas tendem justamente a olhar para essa pessoa aqui com um olhar mais negativo. As pessoas elas vão tender a não querer se relacionar com essa pessoa. Agora, com essas duas pessoas aqui, existe um movimento de interesse maior em querer se relacionar com elas. Por quê? Porque a estratégia de relacionamento dela recente não é uma estratégia que nós poderíamos colocar em certos termos de liberalismo sexual, por assim dizer. Enfim, o estudo ele vai se estender, vai dizer muita coisa muito interessante sobre a queda do interesse. Vão apontar, inclusive, aqui uma questão muito legal sobre a castidade, que a castidade ela ela é relevante, mas ela é consistentemente ao redor de várias, né, ao longo de várias culturas, ela é menos importante do que traços como boa saúde e generosidade. Ou seja, a pessoa ser casta é importante, é legal, mas é mais importante que ela seja saudável e que ela tenha uma personalidade generosa, entendeu? Além disso, vamos falar também aqui em algum outro momento, eu não me lembro exatamente onde, mas sobre nenhuma experiência. Aqui, ó, some sexual history is preferable to no sexual experience at all. Que ao longo, né, especialmente no Reino Unido, de que as pessoas elas vão ter essa preferência de que pelo menos a outra pessoa ela tenha alguma experiência, isso é melhor do que não ter experiência nenhuma. Isso poderia ser, né, relacionado aqui à ideia de virgindade, de castidade, etc, etc. Tá? Então, fiquem justamente com essa ideia, com esse ponto de observação sobre número passado e a frequência que muda ao longo do tempo. É claro que tem muito mais aspectos para serem discutidos aqui, esse estudo está muito bom, muito recheado, mas nós não vamos ter tempo para discutir tudo isso agora, o nosso vídeo já está chegando basicamente a 30 minutos e eu quero saber, obviamente, a opinião dos senhores. Lembrando que todos esses aspectos são muito interessantes, eles estão aqui para nos ajudar a compreender melhor essas dúvidas humanas, esses sofrimentos, mas jamais para servir como
uma regra, como uma norma. O que eu quero para vocês aqui é dar conhecimento, dar instrução, dar um direcionamento, mas tentando evitar que isso seja neurotizante, que é justamente essa intenção de sair perguntando o histórico das pessoas. Enfim, eu sempre digo para o pessoal que você pode conhecer o histórico da outra pessoa através das ações atuais dela, sem abstração. Tem que ser 100% concreto, 100% objetivo. Então, se a pessoa se apresenta de maneira vulgar, fala de maneira vulgar, anda de maneira vulgar, se veste de maneira vulgar, tem um comportamento vulgar nas redes sociais, tem comportamentos que denotam infidelidade, tem comportamentos que simplesmente não comunicam lealdade e fidelidade. É uma pessoa que levanta suspeitas a respeito do celular, da vida virtual, etc. Então, a gente não precisa necessariamente sair investigando o passado do outro para a gente entender se vale a pena ou não, se eu tenho riscos ou não. Esse gerenciamento de riscos ele pode ser feito através de uma boa investigação, de uma boa observação, de uma boa convivência no presente com essa pessoa, para que eu conheça ela melhor e eu saiba se eu posso ou não posso realmente me comprometer no longo prazo. E é justamente para isso que serve esse período de namoro, que é para conhecer a outra pessoa, que é para entender melhor quem ela é, não necessariamente para ficar brincando de casinha e ficar aproveitando a vida adoidado. Eu espero que vocês tenham entendido a lição, que tenha ficado claro para vocês. Se você tiver, inclusive, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Vamos discutir a respeito de todas essas questões. Deixo aqui também, na verdade, o arroba do meu Instagram e o link do formulário para você agendar uma conversa comigo, para você olhar mais informações, horário, preço, como é que funciona. Tá tudo aqui na descrição também. Então, até a próxima, senhores. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.